tentativa. Não tem espaço para caber a tentativa. Tá? Ó, unissubsistente. Delitos unissubsistentes não admitem tentativa. Por quê? Eu não consigo fracionar. Eu não consigo dividir o intercrimes aqui. Esses delitos, eles surgem e consumam na mesma hora. Então, eu não tenho como. Tá? Eu não tenho como falar em tentativa. Crime préter-doloso. Crime préter-doloso também não cabe a tentativa em crime préter-doloso. Tá? Em relação, claro, aqui eu estou falando em relação ao resultado agravador. Por quê? No crime préter-doloso, o resultado agravador ele se dá a título de culpa. Né? Ele se dá a título de culpa. Então, eu não tenho como tentar produzir um resultado culposo, agravador culposo. Embora haja divergências e discussões, e a doutrina já admita que pode existir a tentativa quanto ao delito antecedente, ao primeiro delito, né? Que é doloso. Se é doloso, então cabe tentativa. Tá bom? Crime de atentado e empreendimento também não cabe tentativa. Crime de atentado e empreendimento. Se o indivíduo, por exemplo, ele vai tentar, vou tentar me evadir. Se ele vai tentar se evadir, já vai ser a pena do crime consumado. Acabou. Aqui é o que mais cai, que eu vejo mais caindo em prova. Não cabe quanto crimes omissivos próprios. Omissivos próprios. O indivíduo, ou ele se omite, né, e não presta o socorro, e o delito está consumado. Aliás, ou ele se omite e não presta socorro e o delito está consumado, ou ele não se omite e presta socorro e não tem delito. Então, crimes omissivos próprios não cabem a tentativa. Mas nos homicídios impróprios, preste atenção, crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão, nestes delitos, cabem sim a tentativa. Perfeito? Cabe a tentativa. Pense, por exemplo, a mãe, que é obrigada a alimentar o seu filho recém-nascido. E ela, porque quer que ele morra, não vai alimentar o seu filho. Deixa a criança, o bebê, sem se alimentar. E aí o vizinho escuta o choro, vai lá, resgata a criança e leva para o hospital, e a criança é socorrida, enfim, sobrevive. Então perceba que ela não conseguiu, ela queria matar o filho, não dando comida a ele, homissivo impróprio, ou comissivo por omissão. Aí nessa hipótese será possível a tentativa. Perfeito? Um mnemônico mais suave, né? Aquele era mais pesado, mas aí, até para ativar a memória visual, né? Nada melhor do que um chope, né? Chope para você poder guardar esse mnemônico, tá? Guarda esse mnemônico, porque você vai perguntando, é possível a tentativa nos crimes culposos? Você, não. Salva a culpa imprópria, lembra, tá? Nas contravenções, não. Crimes habituais, não. Homicídios próprios, não. Só homicídio impróprio. Unissubsistente, não. Préter-doloso, não. Certo? Grava isso aí, tá bom? Grava isso aí. Pega o material, tira uma cópia, imprime, cola na parede de estudo e fica lendo, vendo isso aí, para não ter risco de errar, tá? Uma questão em tela aí. Quem é que pode responder essa questão aí para mim? Bora. Qual assertiva vocês chutariam aí? Chutariam não, responderiam, né? Responderiam aí. Qual assertivo? Vamos lá. Vamos lá, tô esperando. Alguém já jogou aí, já jogou alto. Quem vai? É porque a galera fica esperando aí para colar. Eu não acredito nisso, não. Não tô acreditando numa coisa dessa, não, meu Jesus. Anderson, eu vou olhar agora, que eu dei uma saidinha aqui, peraí. Pronto, veja aí, vejam aí que dá para responder. Raíra, seja bem-vinda à aula. Uma boa tarde, Raíra. Nossa doutora Raíra, marcando presença. Questão recentíssima, 2021, Banco Acesso. Tá? É possível a tentativa nas contravenções penais? Lembra aquela questão que eu falei? Na prática, possível mas ela não é punida. A verdade é essa, tá? A verdade é essa. Mas às vezes eles cobram assim, desse jeito. É possível a tentativa nas contravenções penais? E agora que não. Os crimes habituais. Letra E. Tu não acabou de dizer que é compatível com dolo eventual, foi? Exatamente. Isso é sinal que vocês estão prestando atenção na aula. Isso deixa o tio aqui muito feliz. Aqui. Crimes culposos, tá? Crimes unissubsistentes. E nos crimes praticados com dolo eventual é possível? É possível? Sim, né? Que eu até falei a questão, a brincadeira do vizinho, né? A gente brinca, tira essa brincadeira, essa resenha, mas percebe que fica aqui gravado na cabeça da gente. Tá? Então, resposta
Fato, letra E, tá? Não cabe aqui contravenções, não cabe em crimes habituais, não cabe em crimes culposos, não cabe em crimes unissubsistentes, mas cabe nos crimes praticados com dolo eventual, já que a tentativa ela é compatível com dolo eventual. Vocês arrasaram demais. Outra questão aí. Responda para o tio e deixe o tio mais uma vez feliz. Questão 2021 também aí. Ó. Em uma abordagem durante uma blitz de rotina, em rodovia federal, o policial constatou alterações do chassi do veículo que estava sendo fiscalizado. Questionado pelo policial, o condutor ofereceu-lhe grande quantia em dinheiro para que fosse liberado de imediato. Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. Nessa situação, se o policial não aceitar o dinheiro oferecido, a conduta acho que é do policial, né? Da pessoa deve ser punida na modalidade tentada. O policial não aceitou, então ele vai ser punido na modalidade tentada. Pronto, essa já a galera respondeu. Exatamente. Errado. Errado. Não tem que se falar em tentativa. Né? Errado. Muito bem. Muito bem. Tá? Perfeito. Caramba, vocês estão sendo um tio muito feliz aqui. Vocês estão mostrando que vocês estão acordados ainda. Estão pau na máquina aqui com o tio. Anderson, não passa agora não, por favor, só para ver uma coisa aqui, viu? Pronto, tá aí. Vamos aí. Que tiver, pode falar aí. A galera tá dando para acompanhar. Tá dando para, né? É bom que aqui, isso é uma forma de estudo. A gente vê o conteúdo e a gente testa. Se a gente conseguir responder de boa, se conseguir entender e responder, mostra que a gente está no caminho certo da aprendizagem, tá bom? Exatamente. Corrupção ativa, tá? Corrupção ativa. Se o indivíduo tivesse aceitado, né, iria configurar a corrupção passiva, né? Então não pode ser tentado isso aqui, né? Não, esse aí não é tentado, não. Né? Esse aí não é tentado. O indivíduo ofereceu, ele não aceitou, não é tentado. Mas para o indivíduo que ofereceu, está presente a corrupção ativa. Tá? Certo. Então não cabe tentado aí, né? Porque agora que ele não cabe, né? A modalidade tentada. Observando o indivíduo que ofereceu o dinheiro, para ele está consumado. Tá? Para o policial, não tem nada aqui, né? O fato é aqui. Né? Outra questãozinha para vocês. Com relação à punibilidade da tentativa, é correto afirmar que, como regra, o Código Penal adotou a teoria subjetiva? Diga aí para mim, diga aí para o tio. Não. Alguém mais está com Isabel? Vamos pensando. Não. Eu estou com Isabel. Eu estou com Isabel, quis dizer. Time Isabel, BBB 2023, time Isabel aí. Vamos lá, ó. O perigo de lesão ao bem jurídico tutelado é irrelevante? É irrelevante. E aí, seria a letra B? Ou seria a letra C? A ausência de posse mansa e pacífica da coisa em crimes patrimoniais conduz à tentativa. Será? Letra D. A pequena ofensividade da conduta impede a caracterização da tentativa. E a letra E. Quanto maior o intercrimes percorrido, menor a fração da causa de diminuição. Eita, e aí? Isabel, não, eu ia dizer assim que Isabel, Raí, o pessoal tá pegando aí a dica de Eric Gouveia, estão colando dele não, né? Estão respondendo na consciência mesmo, né? Caramba, vocês estão muito fera, pô. Tem condição. Letra E, tá certo. Né? Vocês estão muito fera, velho. É a letra E. Vamos matar logo aqui, acabar com a ansiedade. Isso é a letra E, pô. Vocês estão muito fera. Cara, você deixa o tio muito feliz. Todo mundo vai passar, pô. Todo mundo vai passar. Se quiser. Cara, teoria subjetiva, ela é adotada excepcionalmente. Lembra que eu até expliquei aqui para Isabel? Excepcionalmente, o caso lá que eu falei de votar ou tentar votar, né? Sabe? Essa é adotada excepcionalmente. Mas aqui, qual é a questão? Dizer, como regra, não. Como regra, ela não é adotada, não. Tá? Não é adotada a teoria subjetiva. É adotada a teoria objetiva como regra. O perigo de lesão ao bem jurídico tutelado é irrelevante? Não. Porque, veja só, quanto maior o perigo levado, menor é a causa de diminuição de pena, né? Isso influencia aí na dosimetria da pena, não é irrelevante. A ausência da posse mansa e pacífica da coisa em crimes patrimoniais conduz à tentativa? Não, né? Lembra que eu trouxe a jurisprudência, né? No crime de furto, no crime de roubo, eles costumam com a inversão da posse.
embora não haja uma posse mansa e pacífica. Então não precisa de posse mansa e pacífica. Basta apenas a inversão da posse. Tá? Letra D. A pequena ofensividade da conduta impede a caracterização da tentativa. Não. A pequena ofensividade da conduta ela pode refletir lá em uma causa de diminuição de pena, pode até, dependendo do caso, atrair o princípio da insignificância, mas não vai, de forma alguma, implicar na questão da tentativa. Tá? Perfeito. Vamos lá, vamos seguir. Vamos falar aqui de 2 institutos para a gente avançar mais um pouquinho aqui em conteúdo. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Agora a gente entrou no artigo 15 do Código Penal. Ó, veja só. O agente que voluntariamente desiste, cara, essa é a palavra que você tem que ter na sua mente, tá? Para diferenciar desistência voluntária e arrependimento eficaz da tentativa. Não estamos mais falando de tentativa. Estamos falando de outro instituto. De outros, quais são? Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Eles exigem voluntariedade do agente. Lá na tentativa, o delito não se consumava por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aqui não, aqui tem que ter vontade do agente. Perfeito? Ó, então, é só, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. A gente pega aqui o artigo 15 e a gente divide para a gente poder enxergar tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz. Vamos lá. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, até aqui ele está falando da desistência voluntária. Aí continua o artigo. Ou impede que o resultado se produza. Ou impede que o resultado se produza. Até aqui. Ele está falando do arrependimento eficaz. Mas a consequência aí para os dois é a mesma. Ó. Ele só responde pelos atos já praticados. Lá na tentativa, ele tinha uma causa de diminuição de pena, certo? O indivíduo que sacou a arma, efetuou o disparo, contra os seus desafetos, chegou à polícia e ele fugiu. Esse indivíduo, ele vai responder por homicídio. Só que ele vai responder por homicídio com a causa de diminuição de pena de 1 a 2 terços. Tentativa. O indivíduo que saca a arma deu 2 tiros no indivíduo, mas de repente Deus toca no coração dele e ele diz, não, vou fazer isso não, vou matar ninguém não, por que eu iria matar alguém, meu Deus? Vou fazer isso não, e desiste, e vai embora. Ora, esse indivíduo ele não responde mais por homicídio, ele vai responder só pelo que ele já praticou, num caso, lesão corporal. Percebeu a diferença? Percebeu a diferença prática desses institutos? Tá? Ótimo, vejam só. E eu tenho o seguinte, Francis von Liszt, ele chama a desistência voluntária e arrependimento eficaz de ponte de ouro. Ele diz que é a ponte de ouro do direito penal. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Por quê? É como se o legislador ele desse uma oportunidade, estendesse uma ponte de ouro para que o indivíduo que entrou na ilicitude de um fato, ele pudesse retornar à licitude, né, ao caminho da luz novamente, voltou para a luz, voltou para o caminho da licitude. Então, por isso que se fala em ponte de ouro. Por quê? Ele foi para o outro lado da ponte lá, né, da ilicitude, e aí iria responder por homicídio, né, tentado, por exemplo, mas ele desistiu, consumado, tentado, mas ele desistiu. Aí ele volta e não responde mais por homicídio, ele vai responder agora só pelo que ele já praticou, que no caso seria lesão corporal, tá bom? Show? E aí, só para complementar a informação, a doutrina traz como classificação a ponte de prata, referindo-se ao arrependimento posterior, ponte de bronze, referindo-se às atenuantes genéricas, né? E aí ainda tem a classificação do ponto de diamante, que é referente aos benefícios lá da justiça premial, né? Os benefícios trazidos lá na lei 2.850 de 2013, né? O indivíduo colabora, recebe alguns benefícios, enfim. Ali eles chamam aqueles benefícios de ponto de diamante. Bom, para a gente diferenciar, vocês lembram que eu falei que o arrependimento é eficaz e o arrependimento e a desistência voluntária, elas são chamadas de tentativa qualificada ou abandonada. Lembra que eu falei lá? Que só não tem nada a ver com tentativa. Quando você lê na sua prova, tentativa qualificada ou abandonada está se referindo à desistência voluntária e arrependimento eficaz, tá? Aí eu faço a distinção, a separação para você.
tentativa simples da tentativa qualificada. Qual a diferença? Ó, nos dois casos, ponto comum. O agente ele inicia a execução. O agente também inicia a execução aqui do outro lado, na tentativa qualificada. Mas, quanto ao resultado, na tentativa simples, que de fato é tentativa, o resultado ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Já na tentativa abandonada ou qualificada, que é desistência voluntária e arrependimento eficaz, o resultado não se produz por circunstâncias inerentes à vontade do agente, porque o agente quis que não se produzisse. Perfeito? Deu para entender essa diferença entre um e outro? Ó, natureza jurídica do arrependimento. Natureza jurídica do arrependimento eficaz e da desistência voluntária. Ó, temos algumas teorias que divergem. Isso aqui não é ponto pacífico, não. Isso aqui é o maior celeuma na doutrina, tá? O maior celeuma. Tem uma doutrina que diz que é uma causa de exclusão da tipicidade. Por quê? Ora, o indivíduo que começou a realizar disparo contra outro, com um dolo de matar, mas o indivíduo desiste. Se ele desistiu, ele não vai responder mais por aquele crime lá, de homicídio. Então, ele ia excluir a tipicidade do crime de homicídio. Então, tem doutrina que defende que é uma causa de exclusão da tipicidade. Exemplo, Kleber Masson defende isso aí. Tá? E outros renomados doutrinadores. Mas para você ver a causa pessoal de extinção de punibilidade. Isso aqui é definido já por Rogério Sanches Cunha e outros renomados doutrinadores. Ele vai dizer, não, aqui, na verdade, é uma causa de exclusão de punibilidade. Porque, muito embora não esteja previsto lá no artigo 107 do Código Penal, né, por questão de política criminal, o legislador deixa de punir o indivíduo por aquele crime que ele iria praticar, só pelo crime, pelos atos que ele já realizou. E ainda tem quem diga que é uma causa de exclusão de culpabilidade, já que o fato do indivíduo desistir ou tomar atitudes para impedir que o resultado se produza, quanto àquele delito, retira-se a reprovabilidade social. Então, seria uma causa de exclusão da culpabilidade. Mas qual é que é adotada? Cara, é uma divergência doutrinária. Então, não creio que vai ser cobrada uma questão dessa numa prova objetiva. Certo? Desistência voluntária, para a gente memorizar mais uma coisinha aqui. A gente separar, começar agora a separar a desistência voluntária e depois arrependimento eficaz. A gente trata dos pontos comuns e agora a gente separa. Ó, na desistência voluntária, o agente, por manifestação exclusiva do seu querer, desiste de prosseguir na execução da conduta criminosa. Trata-se da situação em que os atos executórios, ainda que não se esgotaram, entretanto, o agente voluntariamente abandona o seu dolo inicial. Então, o indivíduo, ele inicia a execução, posso continuar realizando a conduta para atingir a consumação do delito, mas não quero. Paro, sigo a minha vida, não quero. Tá? Então, tem a fórmula de Frank, que você tem que pensar assim, ó, como é que o indivíduo vai pensar? Como é que o indivíduo está realizando o delito? Ele pensa. Ó, se ele está lá e ele pensa assim, ó, eu posso prosseguir, mas eu não quero, eu estou diante de uma exigência voluntária. Se ele pensou isso, ó, eu posso prosseguir, mas não quero prosseguir. Eu posso continuar efetuando disparo para matar o indivíduo, mas não quero. Desisto. Vou embora. Desistência. Tá? Agora, se o indivíduo ele pensa, eu quero prosseguir, mas não posso, aí você está dentro de uma tentativa. Ó, ele tem munição ainda, ele quer matar, né? Ele quer matar o sujeito, mas chegou a polícia, ele vai ser preso, ele foge. Ele foge. Então ele quer prosseguir, ele quer continuar matando, mas ele não pode. Então aí é tentativa, certo? O outro ponto para a gente poder observar, quanto a interferências, tá? Ó, veja só, se a interferência para que o indivíduo frustre essa ação de continuar, né, no intercrime, se buscando a consumação do delito, se essa interferência ela é de ordem objetiva, chega a polícia, chega alguém para impedir que o indivíduo ele continue realizando a conduta, eu estou dentro da tentativa. Aí tem como exemplo, disparo sonoro, acende a luz de uma janela, ele fica com medo e foge, passa alguém na rua e impede com que o indivíduo continue a realizar ali a conduta, tá? Já interferência de ordem externa ou subjetiva, eu estarei diante da desistência voluntária. O indivíduo, por vontade própria, ele pensa, Deus toca no coração dele, ele diz, não quero mais matar fulano. E aí para, desistência. Ou então, alguém diz assim, rapaz, faz isso não, pô, mata não, pô. Aí ele, tudo bem, vou matar não. E aí, desiste, se não pedido de outro, eu posso estar aqui também diante da desistência voluntária.
Tá certo?